A paz, que bom ver você por aqui mais uma vez. Eu vim aqui trazer mais um vídeo sobre um capítulo da Bíblia. Antes de começar esse vídeo, já peço para você se inscrever no meu canal se você não for inscrito ainda. Ativa todas as notificações, tá? Deixa seu like, compartilha esse vídeo também com outras pessoas que amam a palavra de Deus assim como você. E deixa um comentário aqui, tá bom? Hoje eu vou ler o capítulo 10 de 1 Samuel. Minha intenção com esses vídeos não é de trazer um estudo aprofundado sobre aquilo que a palavra está falando, versículo a versículo, mas ler o texto, explicar aquilo que eu entendi do texto e trazer uma aplicação para a nossa vida. Fazer com que vocês entendam o que esse versículo, o que esse texto, o que essa história tem a ver com a nossa vida hoje e como você pode colocar isso em prática na sua vida, tá bom? Então vamos ler o versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Lembram que no capítulo 9 de 1 Samuel, o povo escolheu um rei, pediu um rei para Deus. Aqui no capítulo 10, a gente vê a unção de Saul como rei. No versículo 1, fala que Samuel chamou Saul, pegou um vaso com azeite e derramou esse azeite sobre a cabeça de Saul. E isso significava que agora ele estava sendo ungido a primeiro rei em Israel. No versículo 2, Samuel fala para Saul que quando ele saísse dali, algumas coisas aconteceriam para que Saul tivesse certeza de que Deus estava ungindo ele. Deus daria algumas confirmações para Saul. E quando Saul saiu dali, realmente isso aconteceu. A primeira lição que eu quero deixar para a nossa vida: quando Deus ele nos chama para alguma coisa, ele vai falar e ele vai confirmar. Porque o nosso coração, ele é suscetível a duvidar das coisas espirituais. Então, Deus, para não deixar nenhuma dúvida no nosso coração nem na nossa mente, ele nos dá confirmações. Vocês lembram da história de Gideão? Ele pediu 2 confirmações para Deus e Deus deu para ele as 2 confirmações. Aqui, Deus dá 3 sinais para Saul para que ele realmente cresce que ele seria o novo rei de Israel. Quando o Senhor falar algo para você, fique atento aos sinais que ele vai te dar. Eu não sei quantas vezes ele vai confirmar para você de que é aquilo que ele quer para você. Mas independente de quantas vezes o Senhor fale, fique atenta para que você não deixe escapar aquilo que o Senhor tem falado com você. Agora eu vou ler o versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. A unção já tinha sido derramada sobre a vida de Saul. Aqui Samuel fala para ele ir até Gilgal. Samuel ficaria onde ele estava e Saul deveria ir até a cidade de Gilgal e lá ele deveria esperar Samuel por 7 dias. Depois de 7 dias, Samuel iria até a cidade de Gilgal para falar para Saul quais seriam agora os seus próximos passos. Talvez o Senhor já tenha derramado a sua unção sobre a sua vida. Talvez ele já tenha falado para você o que você deve fazer. Talvez ele já tenha usado alguém para falar para você o que você deve fazer. Então, primeiro passo, prestar atenção aos sinais de Deus. Segundo passo, espera para que ele te fale quais serão os próximos passos a seguir. A gente não pode agir pela emoção, agir conforme o nosso entendimento, nosso conhecimento, porque a partir do momento que Deus nos chama, nós somos de Deus. Quem dirige as nossas vidas é Deus. Então, quem tem que nos instruir sempre é Deus. O Senhor te chamou, Ele derramou a unção dele sobre a sua vida. Preste atenção aos sinais que Ele vai te dar e aguarde até que Ele te dê as próximas instruções do que fazer. Agora eu vou ler o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. A primeira coisa que Deus ele fez na vida de Saul, antes de ele começar a reinar,
foi mudar o seu coração. Para que ele pudesse cuidar do povo de Deus, ele precisaria ter o coração transformado por Deus. Não teria como ele cuidar de um povo santo, de um povo separado e escolhido, com um coração ímpio. E é isso que Deus ele também quer fazer na nossa vida. Ele derrama sua unção sobre a nossa vida, ele dirige os nossos passos, mas antes de nos colocar efetivamente para fazer aquilo que nos chamou para fazer, nosso coração precisa ser mudado. Alguém com um coração que não está em Deus não vai saber cuidar do povo de Deus como Deus quer. Então, antes do Senhor te colocar para fazer aquilo que Ele quer que você faça, deixa que Ele transforme o seu coração. E o Senhor, Ele sabe o que fazer. Tudo tem que ser dirigido pela vontade de Deus conforme aquilo que Deus Ele quer. Tudo aquilo que envolve o reino de Deus deve ser dirigido e guiado por Ele. A unção, a capacidade vem dele, os dons vêm dele. Então, a nossa parte é dispor o nosso coração para obedecer aquilo que Deus Ele vai falar para que a gente faça. Agora eu vou ler o verso 11. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual o seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? No versículo 11, fala que aconteceu aquilo que Deus tinha falado para Saul através de Samuel. Ele encontrou homens que estavam profetizando e cantando, e Saul também começou a profetizar com aqueles homens. Pessoas que conheciam ele antes de ser escolhido por Deus para ser rei, começaram a perguntar entre si o que tinha acontecido com o filho de Quis, o que aconteceu com Saul. Agora ele também faz parte dos profetas, agora ele também faz parte desses que profetizam. É isso que Deus ele também quer fazer na nossa vida, essa transformação. Semelhante ao que acontece com a lagarta. Ela primeiro é aquele bichinho gosmento, todo gordinho, estranho. Depois fica um tempo dentro do casulo, recluso. Mas quando sai de dentro do casulo, é uma linda borboleta que nada se parece com aquela lagarta de antes. Essa é a transformação que Deus ele quer causar na nossa vida. Transformar o nosso coração, para que as pessoas que nos conheciam antes também perguntem o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano. E a resposta para essa pergunta vai ser: meu coração foi transformado por Deus. Talvez o Senhor também queira te deixar um tempo recluso para transformar o seu coração. Mas que depois desse tempo, quando o seu coração for transformado, as pessoas não vão te reconhecer. Porque você verdadeiramente vai ter um novo coração. Vai ser uma nova criatura, como a palavra de Deus ela fala. Agora eu vou ler o versículo 16. E disse Saul a seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam. Porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Bom, depois desse episódio em que Saul estava profetizando, ele se encontrou com seu tio. E o seu tio perguntou para ele o que tinha acontecido. Saul somente falou que não encontrou as jumentas, e aí ele foi conversar com Samuel. Mas ele não falou para o seu tio o que Samuel tinha falado para ele em relação ao reino. Ele só falou que Samuel tinha falado que as jumentas tinham sido encontradas e que estava tudo bem. Tem coisas que Deus ele fala com a gente que é para ficar só entre nós e Deus, até o momento que o próprio Deus vai revelar o que ele quer para a nossa vida. Às vezes Deus ele fala coisas no seu coração e você na sua emoção, na sua euforia, começa a falar para outras pessoas. Talvez não é esse o momento de você falar nada. Esse é o momento de você somente guardar aquilo que Deus tem falado com você no seu coração, deixar Ele te transformar, deixar Ele te moldar conforme a vontade dEle, porque é no momento dEle que Ele vai revelar o que Ele tem para você, para que todos vejam. Não vai ficar mais só entre você e Deus. Todos vão ver o que Deus ele tem para fazer na sua vida. Mas nesse primeiro momento, faça como Saul fez. Não fale nada para ninguém daquilo que Deus ele tem falado com você. Guarde no seu quarto, entre você e Deus. Agora eu vou ler o versículo 20. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. 21. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali.
e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo desde os ombros para cima. Deus escolheu Saul, Samuel ungiu ele como rei, mas agora ele estava se escondendo. Qual será o motivo de um homem tão grande desse? Porque a Bíblia fala que ele era um homem alto, que dos ombros para cima ele sobressaía ao resto do povo porque ele era alto. O que fez um homem tão grande assim ter se escondido entre as bagagens, ao invés de se apresentar ali diante de Samuel, de Deus e do povo como novo rei? Sabe o que eu imagino que possa ter sido? A Bíblia fala que estava todo o povo de Israel reunido. E aí Samuel chamou a tribo de Benjamim, chamou a casa do seu pai e chamou ele. Todos que estavam ali conheciam a Saul. É óbvio. Talvez não todos no geral, né? Mas eu acredito que pelo menos a tribo de Benjamim, a maioria devia conhecer Saul. E aí, um dia, o rapaz vai atrás da jumenta do seu pai que tinha sumido. No outro dia, ele já é aclamado rei em Israel. No meu modo de entender, eu acho que Saul se escondeu por medo e vergonha do que as pessoas diriam. Porque é muito mais fácil um desconhecido te aceitar como homem e mulher de Deus do que alguém que te conhece uma vida inteira te aceitar como um servo de Deus. Porque o desconhecido, ele só conhece de você aquilo que você revela, só o seu lado bom. Agora, aqueles que convivem com você todos os dias, por conhecer também o seu lado ruim, tem essa dúvida: será que é homem de Deus mesmo? Mas fez isso e aquilo? Será que realmente é mulher de Deus? Eu acho que foi por esse motivo que Saul se escondeu. Porque quem estava ali conhecia ele, ia começar a julgar: nossa, mas esse aqui, Saul, que é da menor tribo de Israel, é esse aqui que vai reinar sobre nós? E a gente teme muito o julgamento das outras pessoas. Na maioria das vezes, o que importa pra gente é muito mais a opinião do outro a nosso respeito do que aquilo que Deus pensa sobre nós, aquilo que a nossa família pensa sobre nós, aquilo que nós mesmos pensamos sobre nós. E aí, por ficar dando ouvidos às opiniões alheias, a gente coloca nas nossas costas um fardo que nem o próprio Deus coloca. Não faça como Saul fez, não se esconda do chamado de Deus. Não se esconda daquilo que Deus ele tem para você por medo daquilo que as pessoas vão falar. Dê mais atenção à voz de Deus, à voz de pessoas guiadas por Deus, do que para a voz da multidão. Agora eu vou ler o versículo 26. E foi também Saul para sua casa de Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Logo após o anúncio público de que Saul seria rei em Israel, Deus tocou o coração de algumas pessoas para que ficassem com ele. Na nossa vida não vai ser diferente. Deus, no momento em que ele nos chamar para fazer alguma coisa, você pode ter certeza que nem que seja uma pessoa, mas ele vai colocar do seu lado alguém que vai poder te ajudar, alguém que vai poder estar te esforçando, alguém que vai poder estar te incentivando a continuar na caminhada com Deus. E para a gente terminar agora, vamos ler o versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Por um lado, Deus ele tocou no coração de umas pessoas para estarem ao lado de Saul, agora que ele seria rei em Israel. Mas, por outro lado, teve pessoas no meio do próprio povo de Deus que desprezaram Saul como rei. E, no versículo 27 que a gente leu, lá no finalzinho, fala assim, que Saul ele se fez como surdo. Ele fingiu que não estava ouvindo o que aquelas pessoas estavam falando. Na nossa vida, às vezes, também vai ter que ser assim. As pessoas vão menosprezar aquilo que você tem feito, elas vão menosprezar você, elas vão falar para você que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que você fez isso e aquilo, e vão começar a jogar várias coisas na sua cara, mas você deve fazer como Saul fez, se fazer de surdo, não tentar nem se defender, simplesmente virar as costas e partir rumo àquilo que Deus ele tem para sua vida. Eu não estou falando de uma atitude soberba, de uma atitude arrogante, de uma atitude de uma pessoa que não ouve nada daquilo que falam ao seu respeito. Existem pessoas que elas vão te fazer críticas, mas críticas temperadas com muito amor e empatia, para te edificar. Agora, outras pessoas simplesmente vão duvidar daquilo que Deus ele tem para sua vida
e vão fazer você questionar, vão fazer você duvidar daquilo que Deus ele já te falou. Nesse momento, você vai precisar ter o coração. Lembra que Deus ele transformou o coração de Saul? Nesse momento, você vai precisar estar com o seu coração transformado por Deus, para que o seu coração não se inflame e não duvide daquilo que Deus ele chamou você para fazer. Se atente somente à voz de Deus. Quando essas outras vozes vierem para te fazer duvidar daquilo que Deus ele tem para você, se lembre que mesmo que você não seja capacitado para isso, mesmo que você realmente seja muito pequeno, o seu Deus é grande, o seu Deus te capacita. É o Espírito dele que está sobre a sua vida te capacitando para fazer aquilo que ele quer que você faça. Então dê atenção somente àquilo que Deus ele fala e nem tente se defender. Entregue tudo na mão de Deus. Deixa que ele seja o seu advogado, a sua defesa. Se esconda, se recolha no Senhor. Ouça aquilo que ele tem para a sua vida. Eu espero que Deus tenha falado profundamente com você através desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E comenta aqui qual foi a parte desse capítulo que você mais gostou. Em qual parte Deus falou mais com você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.